Em continuidade ao nosso curso de atado de moscas, vamos falar sobre um item crucial para o nosso atado de mosca. Consiste no seguinte: anzóis para atar nossas moscas. Aqui eu tenho uma variedade de anzóis de várias marcas e modelos que me utilizo para atar minhas moscas. Vamos entender um pouco mais sobre que padrões de anzóis são mais indicados para alguns padrões de moscas. Antes de começarmos a explicar quais os tipos de padrões que os fabricantes de anzóis disponibilizam, vamos entender um pouco a nomenclatura usada em um anzol. Aqui nós temos um anzol simples, ao qual temos aqui, esta parte aqui é chamada de olhal, a parte reta aqui é chamada de haste, ao qual geralmente nas moscas procuramos aplicar os materiais de atado nesta parte. A curva, que consiste da parte que está reta e começa a se curvar até aqui, esta parte aqui, seria a curvatura do anzol, a curva do anzol. Daqui até a ponta seria a garganta, a parte útil que penetra na boca do peixe, a sua fisga, caso o anzol tenha fisga, e a abertura, que seria a distância daqui, a ponta seria a abertura ou o gap do anzol, ok? Existem anzóis também que, alguns padrões, existe farpeamento aqui em cima para facilitação de fixação de iscas vivas, alguns com olhal curtos, aqui curvados para baixo ou para cima, outros com o olhal feito em chapinha, e necessitando se amarrar a linha na haste do anzol, e outros padrões com o olhal aberto, como é neste caso aqui, deste anzol para salmão. Ok? Muito bem. Explicado essa parte da nomenclatura dos anzóis, vamos às suas classificações. Existem anzóis para moscas secas, anzóis para ninfas, anzóis para pópias, anzóis para streamers, anzóis para mosca-salmão, anzóis para bass-bug, anzóis para água salgada. Esses, no geral, são as classificações básicas para os anzóis. Vamos entender um pouco sobre os anzóis para as moscas secas. Aqui nós temos uma mosca seca, ao qual eu atei em um anzol para mosca seca. Qual a diferença deste anzol para este anzol aqui, desta ninfa? A diferença está no peso do anzol, porque o anzol usado numa ninfa é um anzol de arame muito mais grosso, e o anzol para mosca seca é um anzol de um material, de um arame muito mais fino, porém resistente, tanto um quanto o outro, não é? Então vamos entender um pouco mais. Os anzóis para mosca seca geralmente são fabricados com materiais mais leves, com arames mais leves, e possuem o seu olhal inclinado, ok? Isso favorece ao padrão de pesca com mosca seca, ok? Mas não impede que façamos moscas secas com anzol com olhar reto, como é o caso aqui. Isso não impede que você ate uma mosca, desde que o anzol tenha a bitola do arame adequada para esse padrão de mosca. Por que o anzol de mosca seca, então, ele é feito com arame mais fino? Porque a tendência de você usar um anzol para mosca seca é para você imitar insetos no estado adulto, sendo eles insetos que vão voar e vão cair em cima d'água e vão flutuar. A tendência desses insetos era estar na superfície da água ou cair na superfície da água. Então não é uma tendência de você pescar a meia água ou fundo. Para isso você usa um anzol de ninfa, que seria um anzol mais pesado, ao qual, caso o anzol não seja suficientemente pesado para levar a isca até o fundo ou a meia água, lastreamos o tórax ou o abdômen para ajudar
a este afundamento, ok? Aqui nós temos também um outro anzol, também para mosca seca, que eu me utilizei para fazer esta catch, ok? Vamos lá. Anzol para poppers. Os anzóis para poppers, eles geralmente têm a sua característica básica, essas ondulações em S ou uma corcova para facilitar a fixação da cabeça do popper, evitar que ela gire ao ser presa pelo peixe, evitar que ela gire e fixar melhor a cabeça do popper, ok? Podemos usar também esse padrão de anzol para um hula popper, que também é uma mosca que necessita também evitar o giro quando assim sofrer um ataque de um peixe. Muito bem. Temos também anzóis destinados para streamers, que podem ser anzóis com hastes mais longas ou mais curtas, com a abertura maior ou menor. A variação de numeração existe para vários padrões, desde números bem pequenos, como 30, vindo até o número 12 e subindo até o 1/0, 2/0, 4/0, 5/0, dependendo do padrão que você vá se utilizar, ok? Pode existir com haste com um olhar curvo ou com um olhar reto. Tanto um quanto o outro vai servir. Muito bem. Anzóis para salmão. O anzol para salmão, geralmente ele possui uma curvatura aqui mais suave. Tem essa característica para melhor acomodar o padrão de mosca salmão, ok? Existe também anzóis específicos para bass bug, ou seja, iscas montado em pelo, como esse tipo aqui, que ele possui uma abertura maior para o volume de pelo que se utiliza nesse anzol. Não quer dizer que você não possa atar uma mosca de pelo no anzol deste padrão. Faz a diferença, mas você pode atar também. Mas existem anzóis indicados para esse padrão de mosca. Anzóis para água salgada. O anzol para água salgada, geralmente, eles são anzóis feitos em aço inox para suportar a maresia e o sal que existe na água. Então ele vai ter uma durabilidade maior quando utilizado um material de inox. Quando cromado, a sua utilização vai ser menor. Muito bem. Existem outros padrões de anzóis que podemos utilizar também, como esse aqui, que é um anzol para robalo, que também pode se adaptar a alguns padrões de moscas, ou como sapinho, ou como um gafanhoto, dependendo do padrão, podemos até utilizar esse tipo de anzol também. Aqui eu tenho um anzol com a haste curva, que facilita alguns padrões de insetos em estádios emergentes ou imitando camarões também, como é o exemplo aqui deste pequeno camarão de água doce que eu atei. Foi feito num anzol de tamanho menor, deste padrão curvado aqui, ok? Então nós temos que adequar o tipo de anzol com o tipo de mosca. Aqui, como temos exemplo aqui de dois streamers, um com haste mais longa e outro com haste mais curta, sendo que tanto um quanto o outro, o material aplicado não atrapalha a hora que o peixe morde aqui e você consiga fisgá-lo. O importante é esse, você não perder aqui, ó, a área de fisga, ok? Quando você atar uma mosca. Isso é importante se observar.
Anzóis com pradões de haste curta, porém com arame muito grosso, são indicados para peixes com dente ou com a condição de que este anzol trabalhe imitando melhor uma fruta ou algum carocinho, alguma semente que venha a se desprender. Se for um anzol com uma haste muito longa, você vai não conseguir enganar o peixe. Então, existem anzóis pequenos, e ao qual aqui está montado numa acerola, que fiz para pegar pacu, tambaqui, e o anzol tem que ser um anzol grosso, de haste grossa e haste curta. Porque se ele for muito grande, vai ficar pesado, isso não vai flutuar e o peixe não vai atacar. Ele não vai acreditar que isso seja uma fruta caída do pé. E anzóis para os minnows plug fly ou fly rod lure, que são anzóis que tem que ter uma abertura maior devido à barbela plástica, evitando com isso que o anzol não tenha a condição de fisga, ok? Então tudo isso tem que ser atentado. Muito bem. Eu creio que com essas explicações temos em mente mais ou menos que para adequarmos anzóis de padrões de mosca seca para os insetos assim correspondentes, temos também que verificar o seguinte: quando se montar uma mosca seca, se deve levar em consideração a proporção também do tamanho do inseto. Então não adianta você pegar um anzol de mosca seca com número 8 e for montar uma mayfly que ela tem 1,5 cm. Então você não vai ter uma proporcionalidade entre anzol e o inseto atado. Procure adequar o tamanho do anzol com o tamanho do inseto. Se o inseto tem 1 centímetro, procure um anzol de tamanho aproximado ao tamanho do inseto que você deseja atar. Ou seja, se for um inseto, como este aqui, uma cat, que eu coloquei mais ou menos num tamanho de 1,5 cm a 2 centímetros, eu usei aqui um anzol número 12, poderia usar até o número 14. Abaixo disso não seria ideal. E acima disso, ela tende a afundar. Então, procure adaptar o anzol dentro da qualificação do inseto que você está atando. Seja ele um grande gafanhoto, como é o caso aqui. Não adianta você botar um inseto desse tamanho, não é? Um inseto quase do tamanho normal de um gafanhoto adulto grande, em um anzolzinho número 12. Ele não vai ter o equilíbrio nem a força. Claro também que você não vai pescar com um gafanhoto desse tamanho, um peixe com uma boquinha pequenininha. Isso é para pescar tucunaré, peixes grandes que vão atacar. Como também esta cigarra popper que desenvolvi, também pensando aqui na distância da abertura ou gap, para evitar que esta parte aqui dificulte a fisga na boca do peixe. Então, isso é importante de se pensar na hora que for atar. Tamanho do anzol com inseto assim determinado. Quem diz inseto diz um gafanhoto, quem diz também uma larva, quem diz também uma minhoca, quem diz também um peixe, ou um alevino, ou quem diz também um lagostim. Basta adequar um inseto ou crustáceo ao padrão de anzol. Existe também aqui alguns padrões que eu não citei, que são anzóis de dupla fisga, usados também em algumas moscas salmão de tubo, anzóis para minhoca, que também podemos usar em algumas espécies
de streamers e estes padrões aqui, que nada mais é do que articulações que usamos junto com os anzóis para criarmos o efeito de nado do streamer. Aqui nós temos uma montagem para termos uma ideia da funcionabilidade dessas articulações. A parte de cima seria a cabeça com um anzol, a parte intermediária e a parte final que poderíamos usar com duplo anzol ou só uma cauda aqui atrás sem a fisga, seria só a fisga na cabeça. E com isso o streamer tem um nado mais natural quando tracionado dentro d'água. Espero que com isso vocês tenham entendido melhor a finalidade da variação de modelos de anzóis em relação aos tipos de moscas que podemos atar e melhorem seus atados. Os próximos vídeos serão já relacionados ao atado de mosca propriamente dito. Será explicado como colocar de forma adequada o anzol na morsa, a fixação da linha de atado, métodos de se utilizar, maneiras de se dar nó com as ferramentas apropriadas, colocações de cauda, colocações de lastros, fixação de pena e etc, etc, etc. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.